Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol novamente para esse sabadão, dia 28 de setembro aí galerinha. Desta vez separei aqui 20 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Com o futebol brasileirão aí, Série A e B. Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Flamengo versus São Paulo. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do São Paulo aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Flamengo e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Flamengo, ou jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Série B, Criciúma versus Botafogo de São Paulo. A equipe do Criciúma aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Botafogo de São Paulo vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Botafogo de São Paulo, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Coritiba versus América Mineiro. A equipe do Coritiba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do América Mineiro vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Coritiba, 1 empate e 1 vitória do América. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do América, o jogo abaixo de 2,5 gols. Ponte Preta versus Goiabá Esporte. A equipe da Ponte Preta aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate, 4 jogos sem vencer. A equipe do Goiabá Esporte vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória da Ponte Preta e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Goiabá Esporte como uma possível zebra, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Oeste versus Paraná. A equipe do Oeste aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Paraná aí vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Oeste, 2 empates e 1 vitória do Paraná. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Oeste, ou jogo acima de 1,5 gols. Sport Recife versus Operário. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Operário aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos confrontos aí, 1 vitória do Operário. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Operário com empate, ou jogo acima de 1,5 gols. CRB versus São Bento. A equipe do CRB aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do São Bento aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do CRB e 1 vitória do São Bento. Partida que podemos cravar vitória com empate do CRB, ou jogo de ambas equipes marcam. Argentina, Superliga, Gimenez vs River Plate. A equipe do Gimenez aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. A equipe do River Plate vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do River Plate, 1 vitória do Ginásio e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do River Plate, o jogo acima de 1,5 gols. Boca Juniors versus Newell's Boys. A equipe do Boca Juniors aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Newell's Boys vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Boca Juniors. Partida que podemos cravar vitória do Boca Juniors, jogo acima de 1,5 gols. Chile, primeira divisão, Coquimbo versus Antofagasta. A equipe do Coquimbo aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Antofagasta vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Coquimbo e 3 vitórias do Antofagasta. Partida que podemos cravar vitória do Antofagasta com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Universidade de Chile versus Palestino.
A equipe da Universidade do Chile aí é uma equipe que vem de 4 empates e 1 derrota, 4 jogos sem vencer. A equipe do Palestino vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Palestino, 2 empates e 1 vitória da Universidade de Chile. Partida que podemos cravar: vitória da Universidade de Chile com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Curicó Unido versus Universidade Católica. A equipe do Curicó Unido aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe da Universidade Católica vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias da Universidade Católica, 1 do Curicó Unido e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória da Universidade Católica com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Pasto versus Cúcuta. A equipe do Pasto aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 4 derrotas e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Cúcuta aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Pasto. Partida que podemos cravar como uma possível zebra: vitória do Cúcuta com empate ou jogo acima de 1 gol e meio. Jaraguá de Córdoba versus Santa Fé. A equipe do Jaraguá de Córdoba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Santa Fé aí vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Santa Fé. Partida que podemos cravar: vitória do Santa Fé com empate ou jogo abaixo de 2 gols e meio. Once Caldas versus Independente Medellín. A equipe do Once Caldas aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Independente Medellín aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Independente Medellín, 2 empates e 1 vitória do Once Caldas. Partida que podemos cravar: vitória do Independente Medellín com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Pode ser cravada também como uma possível zebra: a vitória do Independente Medellín. Equador Liga Pro, Aucas versus Macara. A equipe do Aucas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Macara vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Macara, 1 empate e 1 vitória do Aucas. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Aucas. O jogo de ambas as equipes marcam. Guayaquil City versus Barcelona. A equipe do Guayaquil City aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Barcelona do Equador vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Barcelona, 3 vitórias do Barcelona do Equador e 2 vitórias do Guayaquil City. Partida que podemos cravar: vitória do Guayaquil com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Paraguai, primeira divisão, encerramento, River Plate versus Guarani. A equipe do River Plate aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Guarani vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias do Guarani e 1 vitória do River Plate. Partida que podemos cravar: vitória do Guarani com empate ou jogo acima de 1 gol e meio. Peru, Liga 1, encerramento, Molinos versus Rui Caio. A equipe do Molinos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Rui Caio vem de 4 vitórias e 1 derrota. Partida que podemos cravar: vitória do Rui Caio com empate, o jogo abaixo de 2 gols e meio. Carlos Muniz versus Aliança Ruano. A equipe do Carlos aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Aliança vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória do Carlos com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando novamente todos os links necessários na descrição do nosso vídeo, link do nosso Instagram, link do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas também, galerinha. Logo aí ao lado na tela você vai ver a nossa consultoria. Quem quiser participar, galerinha, e quiser lucrar comigo, fala no PV aí, por favor. Também, galerinha, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela aí, que você vai ser direcionado para os palpites dos futebol europeu aí, galerinha. Europeu. Falou, até o próximo vídeo e valeu, uma boa sorte a todos. Falou!